Graça e paz, irmãos. Amém. Compreendo que hoje nós estamos num dia de muito calor. E eu não sei se você percebeu, mas esse é o nosso primeiro verão neste novo local. É mais uma primeira experiência que nós estamos tendo aqui, então comece a se adaptar. Eu sei que soluções aparecem muitas. Aliás, como aparecem soluções, principalmente daquelas pessoas que não vão participar delas. Se você apresenta uma solução aqui na nossa igreja, apresente-se também como parte dela para trabalhar. Você sabe disso. Quem tem a visão tem a capacitação. Mas estamos experimentando isso. Já estivemos aqui hoje desde as 7h30, no culto de oração da nossa igreja. Estivemos orando pela igreja, orando por nosso país, orando pela nossa cidade. E lembrem-se que há irmãos nossos que se reúnem em circunstâncias muito mais desconfortáveis do que essa, e não apenas pelo calor. Então, tenhamos isso em mente, agradeçamos a Deus porque o ar-condicionado está funcionando. Se a eletricidade faltar como faltou outro dia, você pode se abanar, mas procure não fazer muito barulho para não atrapalhar seu irmão, nem exigir tanto assim da voz do pregador. Eu já sei o que é pregar aqui nesse local sem microfone. E que o Senhor nos conceda graça para que isso não seja necessário tão cedo. As crianças que estão anotando os temas da mensagem, o tema da mensagem de hoje, como ele é maior do que o usual, eu vou falar e repetir. Então, crianças, um homem entre as nações, 2 pontos. Está vendo? Eu falo que é para as crianças, mas é porque tem uns adultos aí que também não prestam muita atenção. A gente tem que repetir para eles também. Um homem entre as nações. 2 pontos. Daniel e a supremacia da palavra de Deus. Um homem entre as nações. Daniel e a supremacia da palavra de Deus. Talvez você tenha percebido que os temas teológicos de domingo passado e deste domingo são o mesmo, digno de adoração em relação ao nosso Deus. Isso porque o tema antropológico, o tema que se refere a nós, seres humanos, tanto de domingo como deste domingo, domingo passado como deste domingo, eles têm a ver com esse primeiro, digno de adoração. Deus digno de adoração é o que produz o outro. No domingo passado falamos sobre mulheres de Deus. Neste domingo, vamos falar sobre homens de Deus. E a razão de termos pecadores, homens e mulheres, que possam ser genuinamente chamados de mulheres de Deus, de homens de Deus, é porque Deus é digno de adoração. Falamos e comentamos sobre dignidade e o nosso conceito equivocado muitas vezes, quando isso se relaciona a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é digno de adoração, e quando nós repetimos e entoamos isso, não estamos fazendo um reconhecimento a partir de nós da dignidade de Deus, no sentido de que nós atribuímos a Deus a dignidade dele. É como quando dizemos coroamos. Nós cantamos um cântico assim, não é? Ou como dizemos no hino do cantor cristão, coroai. Né? Não é o nosso reconhecimento que torna Deus digno, ou que torna Deus rei. Isso é apenas a nossa auto-humilhação, autoconsciência de que Ele é em si mesmo digno. É por isso que você já nos ouviu falando sobre os transcendentais, os valores transcendentais. Verdade, bondade e beleza. A beleza é o mais problemático, talvez, desses, porque ela não está nos olhos de quem vê. Isso é uma opinião de quem não conhece a Escritura, como se a beleza realmente dependesse do seu gosto, do meu gosto. Você tem certeza que você acredita nisso? Pensa bem. Cada um tem um jeito de olhar as coisas. O mundo se tornaria um imenso livro de juízes, e você sabe como isso termina. Deus tem dignidade intrínseca, ou seja, nele mesmo. A beleza está em Deus e por isso o belo existe na criação. E o belo que existe na criação, como tudo mais, como a verdade da criação original, como a bondade demonstrada na criação original, a beleza também sofreu o advento da queda. Sofre as consequências da queda. Mas isso não quer dizer
que a verdade absoluta deixou de existir, que a bondade verdadeira deixou de existir. Isso não quer dizer que a beleza passou a ser agora um conceito que depende de cada um, de como cada um olha. Nós temos, sim, questões de gostos e preferências, mas é preciso que a gente perceba que a beleza, a bondade e a verdade emanam do próprio Deus, da sua dignidade, inclusive. Então, quando nós dizemos que Deus é digno, é apenas nosso curvar-se diante da grande verdade de que Ele é digno e de que sempre foi digno, mesmo antes de que qualquer coisa tivesse sido criada. Amém? Os irmãos estão fracos hoje. Perceberam a leitura que os irmãos fizeram da confissão de fé? É o impacto do calor, não é? Podemos dizer amém ao fato de que Deus é digno, independentemente de que qualquer outra criatura houvesse sido criada? Amém. Melhorou um pouco. Daniel capítulo 9, e aqui você talvez ache estranho porque eu disse um homem entre as nações. Daniel e a supremacia da palavra de Deus. E no capítulo 9, o que você tem é uma das mais tocantes, das mais profundas, das mais belas orações que a Bíblia contém. Junto com a oração de Neemias, junto com os livros dos Salmos. O capítulo 9 de Daniel apresenta aquela oração, e quando você vê um crente moldar o seu coração e produzir oração desse tipo, você sabe que esse crente está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. O texto que eu separei especificamente está no final dessa oração, mas ele apenas resume, de certa forma, o conteúdo da oração, para o qual nós olharemos fazendo alguns destaques, e depois nos fixaremos nesses últimos 3 versículos, 17, 18 e 19, para vermos alguns princípios e, por último, algumas poucas aplicações mais práticas. Então, eu peço que você acompanhe a leitura de Daniel, capítulo 9, versos 17, 18 e 19. A palavra de Deus diz assim, Daniel, capítulo 9, versos 17 a 19. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Um dos destaques, um dos conceitos a respeito de teologia bíblica é de que Deus envia homens às nações. Para que a gente compreenda o livro de Daniel como um todo, e essa oração, inclusive, é preciso que a gente leve em conta o contexto. Você já aprendeu que texto, sem contexto, vira pretexto. E aí você diz qualquer coisa que soe bem aos seus próprios ouvidos. Nós podemos cair sempre nessa armadilha. Não cairemos nessas armadilhas se nós observarmos o contexto. Falamos do contexto imediato, o contexto imediato aqui dos 3 versos que eu li, é o capítulo 9, a oração na qual eles estão contidos. O contexto imediato do capítulo 9 é, obviamente, o livro de Daniel. O contexto mais um pouco distante do livro de Daniel é todo o Antigo Testamento. E o contexto remoto como um todo é a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Escritura, nós observamos que Deus, desde que decretou que o pecado teria um fim, de que seres humanos seriam salvos e de que a graça dele seria o modo de salvar seres humanos, desde que ele fez isso, ele começou a enviar pessoas ao mundo. Quando você abre a Bíblia nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, esses primeiros 11 capítulos apresentam a você a origem de todas as coisas, inclusive as origens das nações.
termina, inclusive, com uma lista das nações, e nos últimos versos de Gênesis 11, você é apresentado à família de Abraão. No capítulo 12, Abraão é enviado às nações, não para pregar, mas ele é enviado como um representante da graça de Deus. Abraão não abençoa as outras nações no seu tempo por pregar o que Deus tinha feito com ele ou falado com ele. Que mensagem ele teria, afinal de contas? Olha, Deus me chamou, vai chamar você também. Olha, Deus vai fazer de mim um grande nome, vai fazer do teu nome também. Ora, Deus vai me dar terras, inclusive terra para a minha descendência, vai fazer isso com você também. Não, isso parece testemunho de igreja fraca de Bíblia. Testemunho de crente fraco de Bíblia, que acha que o que aconteceu com um, Deus vai fazer com todo mundo. Não, o que Abraão fazia, o testemunho que ele podia dar, é simplesmente ele estar entre as nações. Ele é o primeiro que é enviado. E ele peregrina, ele nunca possuiu nada, ele nunca construiu casa, ele sempre habitou em tendas, como diz o livro de Hebreus, com Isaac e Jacó. Nunca foi dono, ele mesmo, da terra aonde ele peregrinou. Mas aonde ele estava, o testemunho de Deus era dado. De sorte que Abimeleque, um dos reis daquela região, dos antigos antecedentes dos filisteus, disse: Abraão, faz uma aliança comigo, porque eu vejo que Deus está com você. E o que ele queria dizer na teologia dele, de muitos deuses, de deuses territoriais, era: há algo diferente com você, de modo que Deus está com você. Eu posso não conhecer muito bem esse Deus, mas eu vejo na sua vida Deus. Deus é o primeiro enviado às nações. Depois você vai ver o próprio povo de Israel, para que eu pule uma grande parte, o próprio povo de Israel é enviado às nações. Mas espera aí, pastor. Eu estou aqui nessa igreja há algum tempo e já ouvi você pregar que Israel nunca foi enviado às nações para pregar alguma coisa. Talvez o livro mais evangelístico do Antigo Testamento seja o livro de Provérbios. Mas nenhuma ordem foi dada ao povo de Israel: ide e anunciai os 10 mandamentos a todas as nações. Não, realmente isso não aconteceu. Mas Deus enviou. Primeiro, Deuteronômio ensina que eles seriam uma vitrine. Eles não iriam, mas eles seriam vistos no mesmo modelo de Abraão, que não está indo pregar, está simplesmente peregrinando, mas é visto. E quando ele é visto, ele apresenta a Deus. Em Deuteronômio, logo no começo do livro, é dito: olha, as outras nações olharão para vocês e dirão: esse povo certamente é gente inteligente, é gente sábia. Olha os testemunhos e a lei que eles têm. E que Deus é esse que eles têm? Que toda vez que eles clamam, Ele imediatamente está. Eles andam com Deus. Mas ainda assim não é uma ordem para ir pregar o Evangelho. Eu digo que Israel foi enviado no cativeiro. Pensa bem, Deus não disse assim: vou enviar para que vocês preguem. Não. Israel foi enviado para o cativeiro, e a primeira razão é porque se afastou de Deus, desobedeceu a Deus, adorou falsos deuses, se misturou com outras nações, não para influenciá-las, mas adquirindo os seus maus hábitos, principalmente o hábito da idolatria e o que vem diretamente desse, o hábito da opressão. Você ignora Deus, você serve a um falso Deus, você começa a oprimir o seu irmão, o seu próximo. Por causa disso, Israel se afastou de Deus, se tornou idólatra e foi levado para o cativeiro, como a própria lei de Deus dizia. Mas agora Israel está entre as nações. Escravizado, mas está entre as nações. Quando você abre o livro de Daniel, você vê 4 jovens ali em destaque entre as nações. Esses jovens dão testemunho entre as nações. Esses jovens dão testemunho na corte da principal nação daquele momento. E dá um testemunho intenso, um testemunho de fidelidade, um testemunho que diz, tanto na escolha do alimento no início do livro, como na atitude dos 3 amigos de Daniel diante daquela fornalha, como na atitude do próprio Daniel, sendo lançado na cova dos leões, que alguém chamou muito corretamente de cova do anjo. Você já pensou que aquela não foi realmente a cova dos leões, mas a cova do anjo? Quando você é lançado em qualquer situação difícil, irmão, você nunca está realmente com aquela situação difícil. Você está com Deus que ama você e que protege você ali. É isso que aconteceu. Mas, enfim, nesses testemunhos, eles disseram: nós preferimos morrer, nós preferimos ser olhados
como marginais, olhados como antiquados, olhados como quem não está entrosado com toda a cultura. Nós preferimos isso e ficar com o nosso Deus do que abandonar o nosso Deus e servir a essas coisas que são falsas, não são verdadeiras, não há bondade nelas e a beleza já as abandonou há muito tempo. Estão entre as nações. Daniel é um homem entre as nações. E, apenas para não estender mais, eu quero só lembrar você, quando os apóstolos saíram a pregar, quando a igreja se espalhou no livro de Atos, quais eram os primeiros lugares que eles iam anunciando? As sinagogas, que estavam espalhadas por tudo aquilo que havia sido Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego de Alexandre, depois o Império dividido pelos seus 4 generais, depois o Império Romano. Quando Paulo chegava numa cidade, ele ia a uma sinagoga. Ali era o primeiro ponto de contato dele. Por que aquela sinagoga estava lá? Porque Deus havia espalhado o seu povo no cativeiro, e quando o povo retorna com Esdras, com Neemias, quando o templo é reconstruído lá nos tempos de Zorobabel, do sacerdote Josué, quando eles começam a fazer isso, nem todo mundo volta. A sinagoga havia sido criada não para substituir o templo, por isso você vê várias sinagogas espalhadas, mas para que se mantivesse o estudo da lei, para que se mantivesse o estudo da palavra de Deus. E ela se tornou, a sinagoga, espalhada por toda a região, agora Império Romano, o ponto de contato principal, aonde apóstolos e crentes iam para dizer: o Messias já veio e ele é Jesus de Nazaré. Temos um homem entre as nações, temos um povo entre as nações, nem sempre consciente disso, mas você observa que Deus estava operando. É Deus que está enviando o seu povo para dentro das nações. O povo pecou, o povo foi desobediente, o povo teve que ser disciplinado. Você acha que Deus deixou de fazer a obra dele por causa disso? A promessa feita a Abraão, o primeiro enviado às nações, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, continuava sendo cumprida. E essa oração está nesse contexto. A oração está nesse contexto do cumprimento de Deus, das suas promessas, dentro e sobre o povo de Israel, para que a sua grande promessa de redenção do pecado, já prometida lá em Gênesis, se cumprisse finalmente na vinda de Jesus e no envio, agora sim, da igreja a todas as nações para pregar o evangelho a toda a criatura. Está contextualizado agora? Tá? Hã? Pois é, crente não sabe falar assim, né? Crente só sabe falar amém, né? Posso ouvir um amém? Ah, aí sim, né? A gente perde o vocabulário da nossa terra quando adquiriu o vocabulário do ritual, não é dizer da Bíblia, não, tá? No primeiro ano do reinado de Dario, eu estou lendo o verso 1 do capítulo 9. Filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E aí, o que Daniel fez? Daniel falou: bom, eu vim para cá com uns 14 anos de idade, estou chegando aí perto dos meus 80, está acabando, gente, a gente já vai voltar. Não, Daniel não fez nada disso. Ele não descansou nisso, ele orou. E é preciso que a gente aprenda aqui a primeira lição. Nós temos promessas de Deus, nós temos certeza de Deus, mas a maioria delas, reveladas nas Escrituras, incluem o nosso fazer, o nosso agir, em termos de duas coisas: obediência e fé. E aqui eu estou separando a obediência de fé para dizer que fé é aquilo que faz com que você se aproxime e que você interaja com Deus, crendo e confiando na palavra de Deus. E obediência, aqui eu estou colocando como aquilo que faz com que a sua vontade se mova e você comece a agir, não como cidadão deste mundo, mas como cidadão do reino de Cristo. Daniel não descansou nisso. Ele orou. A primeira coisa que ele vai fazer é orar. Pastor, Daniel já estava fazendo outras coisas. Sim, você observou muito bem, se você pensou isso aí na sua cabeça agora. Sim, ele estava fazendo. Daniel era o chefe dos magos, o chefe dos
astrólogos, os chefes dos feiticeiros, se você quiser. Ele foi colocado sobre todos esses homens. O que ele fez quando chegou lá? Ele chegou e disse assim, agora acabou esse negócio todo aí, 10 mandamentos para todo mundo, vamos começar. Não, ele teria sido morto meia hora depois. O que ele faz lá é controlar essa turma e começar a ensinar a essa turma que a cosmovisão deles não está como deveria estar. Como é que ele faz isso? Ele não dá aula, não abre um seminário, ele simplesmente está ali como Abraão. Esse é o chamado de Abraão, esse é o chamado de todo israelita no tempo da antiga aliança. Ele está ali, você olha para ele, e você conversa com ele, você ouve o que ele fala, e você vê que destoa das coisas. Mas quando você olha para a vida de Daniel, você vê que Deus age na vida dele, que ele vive consistentemente com o que ele está dizendo para você, e que ele está disposto a morrer por isso. Só quem está disposto a viver por Cristo vai estar disposto a morrer por Cristo. Não se preocupe com morrer por Cristo, se preocupe em viver para Cristo, viver conforme a vontade dele. Daniel leu Jeremias, Daniel entendeu que o tempo da desolação de Jerusalém estava acabando, e o que ele fez foi orar. E o teor da oração dele, qual foi? Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. Ele foi intencionalmente fervoroso. Intencionalmente fervoroso. Ele não fez uma oraçãozinha de louvor, de agradecimento, porque estava acabando o tempo do cativeiro. Ele teve preocupações produzidas pelo que ele sabia da palavra de Deus, é o que ele vai deixar claro ao longo da oração dele. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele conhecia Deus na palavra de Deus, não em qualquer experiência subjetiva, embora ele tenha tido muitas experiências subjetivas. Você sabe que ele teve sonhos revelados, sonhos dos outros, interpretação de sonho feita, mas o conhecimento dele, o que o sustentava, o que o fazia olhar para Deus, e o que ele fazia quando se colocava de joelhos diante de Deus, era instruído pela palavra de Deus. E ele fez isso com intensidade. Ele sabia que um grande momento estava se aproximando, um momento que poderia ser de aflição, um momento que poderia ser de glória, um momento que era uma bifurcação no caminho, por assim dizer, diante de todo o seu povo, diante de todas as promessas que Deus havia feito, diante do grande plano de Deus de salvar pecadores. Ele sabia que ele estava num ponto chave da história. O que ele faz? Ele ora com oração, súplica, jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. Ele foi intencionalmente intenso, fervoroso. No verso 8 nós lemos ainda, nós temos pecado e cometido iniquidades. Ele faz confissão, e a confissão dele se desdobra em duas partes. Ainda no verso 8, procedemos mal, fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Eles não haviam dado crédito às Escrituras. Essa é a primeira parte. Daniel confessa o pecado do seu povo. Eles não deram créditos à Escritura, à palavra de Deus. A segunda coisa, está logo no versículo 6. Eu falei verso 8, estava no verso 5, verso 6, agora. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Primeiro, eles não deram créditos às Escrituras. Depois, eles não deram créditos aos pregadores das Escrituras. Sim, você, assim como o antigo povo de Israel, tem acesso à palavra de Deus na sua casa, nos estudos bíblicos, nas vezes que você para ler, para estudar a Bíblia. Nas vezes em que você conversa com o irmão, em que o irmão vem confrontar você, aconselhar você, consolar você, você tem contato com a palavra de Deus e você pode rejeitar a palavra de Deus, você pode não dar crédito. Mas também você pode não dar crédito à pregação da palavra de Deus, que você ouve dominicalmente deste púlpito e de púlpitos fiéis. Você ouve, e fica se perguntando por que eles ficam falando isso, por que eles repetem tanto. Hoje tivemos uma importante lição aqui a respeito das crianças no culto.
E talvez você tenha se perguntado, por que os pastores estão se preocupando com isso? Por que o presbitério se preocupa com isso? Porque nos preocupamos com o culto. Porque nos preocupamos com a dignidade de Deus de ser adorado. Porque nenhum aspecto do culto deve ser deixado de lado à nossa própria vontade ou entendimento. Porque nós precisamos aprimorar a maneira como nos aproximamos de Deus de acordo com as Escrituras. Porque queremos que toda pessoa que entra num culto ouça a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, e nós já temos obstáculos demais, perturbações demais. Então nós precisamos de zelo, nós precisamos de cuidados para facilitar quando nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada e o povo de Deus nem sempre dá ouvidos aos pregadores da palavra de Deus. No entanto, como disse o Senhor Jesus, se outro vier em seu próprio nome, a esse ouvireis. E não tem sido assim? Surge um coach, surge um apóstolo, surge alguém que tem uma igreja toda aparelhada com... Isso aqui não é nada, irmão. O que nós temos aqui, você olha assim, você... Nossa, eles estão bem aparelhados. Não. Pode ser colorido, não quer dizer que é aparelhado, não. A igreja toda feita, toda produzida para aparecer numa tela. Onde o evento acontece aqui, num palco, não aqui onde está a congregação. Aí a pessoa vai. Ela vai por vários motivos. Primeiro, porque ela gosta de sentir parte de uma coisa que tem a glória. A glória tem, glória dos homens, não é a glória de Deus. Segundo, porque no meio daquela multidão desconexa, sem relacionamento pactual, ela se esconde. Você não vai crer no número de pessoas que já chegaram aqui na igreja, tiveram um interesse inicial, bateram na trás e foram para fora, porque perceberam que aquelas não iam conseguir se esconder. Que aqui a gente é chato, aqui a gente se mete na vida uns dos outros, como o crente tem que se meter. Não, a gente não tem nenhuma vontade de controlar a vida de ninguém. Mas se você está ligado pactualmente a Cristo, está ligado pactualmente a seus irmãos, que vão confrontar você, que também vão consolar você, vão confortar você, mas vão bater de frente com o seu pecado. Aí tem gente que chega aqui, não, mas vou embora. Daqui a pouco eles vão estar perguntando como é que está a minha família, como é que está meu casamento, como é que está meu procedimento no emprego. Exatamente. E se você não quer isso, você não quer uma igreja de verdade. Você quer apenas um grupo onde você se sinta bem ali. Você vai, cumpre um ritualzinho, vai embora, ninguém se mete comigo, eu não me meto com ninguém. O crente é enviado às nações. Por definição, ele se envolve com a vida dos outros, de um modo ou de outro. Precisamos dar crédito à palavra de Deus, aos que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Ele continua, no verso 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Ele repete no versículo 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. E o que ele quis dizer com isso? Verso 7, como hoje se vê, a saber, esse corar de vergonha cabe aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ou seja, ele deu devido crédito ao povo. E aqui um paradoxo acontece. O crédito é vergonha entre as nações. Mas não é interessante que no meio dessa vergonha o testemunho de Deus está sendo dado? O que qualquer israelita em Babilônia ou depois disso diria, irmãos? Vocês não tinham uma terra de vocês? Por que estão aqui? Vocês tinham um templo de vocês aqui, nem tem nada para vocês adorarem? Por que vocês estão aqui? Não gostamos mais de lá, não. Enjoado daquela terra. Mas não era uma terra que manava leite, mel e tudo? Mas a gente resolveu mudar, um lugar diferente. Não. Isso é a conversa de quem está com vergonha de dizer o que realmente aconteceu, não é? Nós fomos rebeldes contra o nosso Deus. Ele nos expulsou, como Daniel falou, nos expulsaste. Ele nos expulsou da terra. Onde nós chegamos agora, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos levando chinelada. Deus está nos corrigindo, porque nós fomos infiéis ao único Deus verdadeiro. Você é logo remetido a outro israelita enviado às nações e que não queria ir. Quem é ele? Jonas.
o único profeta do Antigo Testamento realmente enviado para pregar a outra nação. E você sabe que o capítulo 1, ele fica todo em silêncio. Ele não fala nada. A tempestade vem, ele está dormindo, está quieto lá. O pessoal começa a jogar sortes, mas antes disso começa a desfazer o navio, tentar sobreviver àquela tempestade terrível, e está quieto lá, está quieto lá, está quieto lá. Até que a sorte, por acaso, e nunca tem acaso, né? O acaso não existe, leia a Bíblia, não vai ler Kardec, que não vai ter nada com isso. Tá? Você vai, o acaso cai, por acaso, para Jonas. Todo mundo olha para ele assim, aí agora ele não pode mais se omitir. O que houve? O que você está fazendo? Eu sou profeta. Aí não tem mais, né? Como diz um amigo meu, é melhor você passar 5 minutos com cara vermelha do que a vida toda com a cara amarela. Aí ele fala, olha, eu sou profeta, estou fugindo do meu Deus. E o meu Deus é Deus da água, do mar, da terra, do céu, não tem como fugir dele. Eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu pensei isso. Né? Muitos estavam ali com deuses que operavam no alto dos montes, segundo eles pensavam, ou no fundo dos vales, segundo eles pensavam. Quem sabe no mar, segundo eles pensavam. Só na terra. Não, esse Deus vem atrás. Vem atrás. Por isso eu sempre disse, irmãos, que o que mais me chama a atenção, e que eu penso que foi o ponto marcante na vida daqueles homens, não foi a tempestade, foi como ela se acalmou repentinamente quando Jonas foi jogado ao mar. Você já imaginou isso? Aquele negócio todo, né? Porque não era uma tempestade comum, guiada simplesmente pelas leis do clima. Tanto que Jonas é jogado lá, acabou. Que temor, não é? Tinha alguém aqui o tempo todo. Tinha alguém fazendo isso o tempo todo. Há realmente aqui alguém muito superior a tudo que a gente já pensou. A gente viu na hora a situação ali. Agora Israel está no meio das nações, mas passando vergonha. O paradoxo é porque alguns ali estão dando bom testemunho. Você tem Mordecai, no livro de Esther. Você tem o próprio Jonas, que apesar dos pesares foi lá e deu testemunho de Deus. Demonstrou para aqueles nos barcos e depois para Nínive que Deus era quem quem eles iam ser realmente. Você tem Daniel, seus amigos, e certamente alguns outros fiéis que estavam em Babilônia. Você tem Ezequiel, que foi levado depois de Daniel para a Babilônia, profetizou, fez parte do seu ministério lá. Então, o paradoxo é o seguinte, esse povo está entre as nações passando vergonha, mas esse povo trouxe um testemunho de um Deus verdadeiro. A tal ponto que, séculos depois, você vai encontrar 3 sábios, que não são reis, nem são magos no sentido dos livros de fantasia. Mas aqueles homens que vieram do que era antigamente a Pérsia, o Império Medo-Persa, depois os outros que vieram, os outros impérios, aqueles homens chegam lá com uma noção parcial. Será o quê? Será que eles leram Daniel, as profecias do livro de Daniel? Será que eles tiveram acesso aos mesmos livros que Daniel teve, inclusive o livro de Jeremias? Será que eles tiveram acesso ao testemunho que outros israelitas deram ali? O fato é que eles não sabiam tudo, mas sabiam alguma coisa o suficiente para que eles olhassem para a criação agora de um outro modo. Quando viram uma certa estrela, ou o que lhes pareceu uma estrela, e ela começou a ir de temos que ir atrás dela, precisamos ir atrás dela. E quando eles chegam perto da região que ela está apontando, deve ser aqui, vamos à capital desse país. Onde é? Jerusalém, vamos lá. Se é um rei, certamente será lá. Não, eles não sabem, eles não têm instrução. Quando eles chegam lá perguntando, nem Herodes sabia, né? Ele devia estar, ele estava ali no contexto, devia saber alguma coisa, né? Não, tiveram que chamar uns estudiosos lá que aí disseram, em Belém. Lembra? Miqueias 2:5. Belém da Judéia, é lá. Aí eles vão para lá. Como é que esses homens chegaram lá? Porque Israel passou vergonha entre as nações, mas Deus nunca passa vergonha. Deus sempre faz o que Ele tem que fazer, quando Ele quer fazer. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento,
se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Eu estou tomando esse versículo aqui apenas para lembrar o que eu disse há pouco tempo atrás, num funeral, e alguém veio me dizer, olha, você deixou os pentecostais aqui tudo embananado aí. Eu falei, mas por quê? Eu só não sei o evangelho, está fazendo uma exposição de João, capítulo 5. Disse, não, porque você falou que maldição não vem do diabo, maldição vem de Deus. Eu falei, é o que a Bíblia ensina, exatamente. Um dos textos em que a Bíblia ensina isso, se alguém aqui tiver dúvida, é esse aqui. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés. Então, esquece o conceito de maldição, como aquilo que você vê nos filmes. Filmes não são bons veículos para se aprender teologia. Um estudo sério das Escrituras, com mestres que conhecem as Escrituras, é o lugar correto. Maldições que estão escritas na lei de Moisés. A bênção e a maldição estão colocadas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Elas estão colocadas ali. Você anda na presença de Deus, você vai usufruir do caráter de Deus, de quem Deus é, do seu amor, da sua bondade, do seu cuidado, do seu zelo para com o seu povo, do seu poder, da sua proteção. Quando você abandona Deus, quando você se afasta de Deus, você começa a sair do raio de ação de Deus, e Deus deixa. É claro que Deus deixa. Está pensando que Deus é um pai tolo? Nós somos capazes de tolice com nossos filhos. Alguns de nós querem proteger a criança de tudo e absolutamente tudo, porque senão a criança vai ficar isso, vai ficar aquilo. A criança fica isso, aquilo é algo pior. Justamente quando você não ajuda a criança a entender que ela não está mais no Éden e que isso aqui ainda não é o céu. Ela está num mundo onde a queda atua. E ela precisa entender que se ela não tiver limites para algumas coisas, ela vai experimentar dor, tristeza, perda, às vezes ao longo de toda a vida. Quiser saber mais do que isso, mais a respeito disso, vem a semana que vem, é a lição da escola dominical, disciplina dos filhos, tá? Comercial, encerrou aqui. Deixa eu voltar para o texto. Não, Deus é um pai amoroso. Portanto, as maldições não são um tipo de mágica negativa que atua para tudo dar errado na sua vida. Não, não é isso, não. Elas são a disciplina de Deus para fazer com que um crente do Antigo ou do Novo Testamento, tanto faz, um crente enlouquecido, um crente que está agindo como insano e que está se afastando de Deus, seja trazido de volta para a presença de Deus. E Daniel tem isso muito claro na cabeça dele. Ele não diz, demos azar. Ele não diz, teve um inimigo que foi mais forte. Não, o entendimento dele é completamente fundamentado nas Escrituras. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Versículo 14, ele vai repetir isso. Ele diz, o Senhor tinha preparado esse mal, e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Eu sou capaz de ficar lendo essa oração repetidas vezes, irmãos. Que coisa bela é ver um coração que se rendeu à graça por causa da palavra de Deus. O Senhor, você vê aqui ecos do livro de Jó, não vê? Você reparou isso? Se você reparou, você está crescendo na instrução bíblica. Pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. E isso depois dele ter declarado, o Senhor tinha preparado esse mal e fez cair sobre nós. Não foi o acaso, não foi o diabo, não foram os demônios, não foi Nabucodonosor, não foi nenhum império, foi o Senhor, o Deus da aliança. No verso 12, voltando ao verso 12, ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. É a oração dele, no verso 12. O que aconteceu com Jerusalém? O que aconteceu foi um povo ser expulso de forma tão dolorosa pelo seu próprio Deus, da sua própria terra e de debaixo das suas bênçãos, mas nunca de debaixo do seu cuidado. Daniel está se referindo a isso.
Isso nunca aconteceu. O quê? O Deus verdadeiro, o único que existe, expulsa o seu próprio povo da terra que ele deu para esse povo. Essa é a vergonha das vergonhas. Muitos povos foram expulsos de um lugar para outro porque veio o império, conquistou aquele, veio uma guerra, perdeu tudo. Teve que sair dali porque a fome aconteceu. Esses povos são incapazes, eram incapazes e ainda hoje são incapazes de perceber a providência divina conduzindo todas essas coisas. Mas Israel é diferente. Israel sabe o que vai acontecer. Se estão junto com Deus e sabem o que vai acontecer, se afastam de Deus. Eles não estão como os demais cegos. Essa é a diferença para a igreja, inclusive. Israel tinha a revelação, como Paulo vai dizer no capítulo 9 de Romanos, eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham a revelação de Deus, eles tinham a palavra, a direção, eles sabem o que vai acontecer, eles não precisam consultar adivinhos, eles não precisam de consultar horóscopo, eles não precisam de nada disso, eles sabem o que acontece. Andamos com Deus, o Senhor nos guarda, nos abençoa. Nos afastamos de Deus, o Senhor vai nos disciplinar, porque Ele é um Pai que ama seus filhos. O mesmo acontece com a igreja. O mesmo ocorre com a igreja, meu irmão. Eu tenho dito aqui, desde que assumi o púlpito dessa igreja, há mais de 30 anos, Deus está mais interessado em nos abençoar, em abençoar você, do que você em ser abençoado. Deus tem um interesse sempre maior em nós do que nós temos nele. É Ele quem trata, cuida, disciplina, discipula, revigora o nosso interesse por Ele. Nosso amor parece que é sempre como o amor de Efraim, ao qual se refere o profeta. Parece aquela neblina da manhã, o sol esquenta um pouquinho e acaba. Deus nos sustenta, Deus nos conduz, Deus nos preserva, é sempre Deus indo atrás da gente. É Oséias indo atrás da esposa infiel. Todo o contexto da Bíblia conta a história de um Deus que insiste em amar quem não merece ser amado, quem merece a punição eterna, a ponto de enviar seu filho. Esse sim, o grande enviado às nações, que deixa a sua glória, desce, assume natureza humana para salvar pecadores. Então foi isso que aconteceu e que Daniel está fazendo a referência aqui. Há muito aqui, irmãos. Você olha para o que aconteceu com o antigo povo de Israel, você fica, que loucura é essa? Que coisa louca, que coisa insana. Como isso foi acontecer? Não aconteceu de uma hora para outra, aconteceu através de afastamentos graduais do Senhor, profetas vindo e falando, vindo e falando, vindo e falando, e o povo sistematicamente rejeitando a palavra de Deus. É por isso que o tema da nossa mensagem é Daniel, um homem entre as nações, Daniel e a supremacia da palavra de Deus. O verso 13 talvez seja o verso mais aflito desse texto todo. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Ele está terminando o que ele tinha dito, mas agora o que ele fala é realmente triste. Se você está com a sua Bíblia aberta ou o seu celular, ou o que for, leia junto comigo agora o verso 13, essa parte que começa com mais mesmo. Leiamos. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Isso é triste. Com tudo isso, mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor, que é exatamente o que Daniel está fazendo agora nessa oração. Implorando o favor do Senhor, a misericórdia, aquilo que não merece. Eles merecem, Daniel falou isso, você viu, e ele vai continuar falando ainda. Eles merecem estar em Babilônia mesmo. Eles merecem estar ali aprisionados. Eles merecem estar fora da terra mesmo. Mas Daniel conta com o favor de Deus. O povo não fez isso. Não contaram com o favor de Deus para quê? Para nos livrar, para nos proteger, não, para nos convertermos. Isso é a oração informada pelas Escrituras. Precisamos do favor de Deus para nos convertermos das nossas iniquidades. Não está falando aqui daquela conversão para a salvação, não. Está falando da conversão, do arrependimento, da iniquidade cometida e na qual se teima em viver, abandonando Deus, colocando Deus à distância. Mesmo com a palavra de Deus, mesmo com a pregação fiel da palavra de Deus, ainda se faz a mesma coisa. Nós não imploramos o favor do nosso Deus
para nos convertermos das nossas iniquidades e, segunda coisa, nos aplicarmos à tua verdade. Ele não está falando, portanto, mais uma vez, de só um livramento. Acaba com as minhas aflições, Senhor. Eu estou sofrendo muito, Senhor. Isso tudo era verdade. Estavam sofrendo. Estavam aflitos. Mas o que eles precisam é de conversão e da verdade. Eles precisam de converter-se das suas iniquidades e de se aplicarem à verdade de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, dominicalmente, nós temos um tempo para, como congregação, exercite isso. Não é só você ali, sozinho, não. Você está no meio da congregação, confessando pecados. É lido um texto que mostra a nossa condição decaída. Ou seja, aonde nós estamos por causa do nosso pecado, de fazermos parte de uma raça de pecadores. E depois é lido um texto que mostra a certeza do perdão que há em Jesus. Nós fazemos isso, mas precisamos da segunda parte também. Você precisa se aplicar à verdade de Deus, e nos aplicarmos à tua verdade. Irmãos, a oração que confessa o pecado e que tem arrependimento, ela é meio caminho do progresso espiritual do crente. Você precisa se aplicar à verdade de Deus, com mais empenho após o perdão de Deus. Senão é como se você sempre estivesse voltando para a estaca zero. Vai, pede perdão e volta. Não, nós temos que nos aplicar à verdade de Deus. Não houve arrependimento de Israel como nação, como povo da aliança. Com certeza havia homens e mulheres como Daniel, seus amigos e outros, piedosos no meio do povo, mas como nação o povo não fez isso. No versículo 16, você vai ver uma ênfase que você já viu. No versículo 16, ele diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor deles. Uma coisa interessante que você fará é ler esse capítulo, eu não li o capítulo todo, é ler esse capítulo e prestar atenção nos pronomes possessivos, principalmente quando Daniel fala nosso, meu, quando ele fala teu. Ele sempre vai falar os nossos pecados, as nossas iniquidades, é nosso corar de vergonha, tu é a justiça, tu é a misericórdia, como vai se ver agora no texto que nós lemos. E agora, ó nosso Deus, verso 17, ó, nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, nós não queremos outro Deus. Meu irmão, nunca caia na cilada de depois de ficar envergonhado, embaraçado por um pecado cometido e tentar solução em outra coisa. Volte-se para Deus. Passe vergonha na presença de Deus. Como eu disse, fique vermelho 5 minutos na presença de Deus, é melhor do que tentar buscar outra coisa. Volte-se para Deus. Daniel diz, nosso Deus. E agora, nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Ele se apresenta ali como servo de Deus. Por amor do Senhor, novamente, há um possessivo aqui, mas que agora não está como um pronome. O amor do Senhor, por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Isso não nos lembra aquela oração de Atos 4 lá no final? Quando eles começam fazendo referência a Deus, tu soberano Senhor, ó Senhor soberano, que disseste por intermédio de Davi teu servo, porque se enfureceram a gente, se levantaram as nações, porque verdadeiramente nessa cidade se levantaram Pilatos, romanos, contra o teu servo Jesus, para fazer tudo que a tua mão predeterminou, e eles vão assim, quando chega no nós, o que eles dizem é o seguinte: agora dá aos teus servos ousadia para continuar pregando o Evangelho. Eles não dizem, protege a nossa vida, guarda a nossa vida, livra a nossa vida. Eles mataram Jesus, eles prenderam Pedro e João. Não, eles pedem, Senhor, concede aos teus servos que com ousadia continue anunciando o teu Evangelho. A oração que diz, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, ela está sempre centralizada em Deus, na glória de Deus e na obra de Deus. Nós somos secundários. E uma das frases mais bonitas de todas as Escrituras, de toda a Escritura, lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Davi cometeu pecados terríveis, mas ele se arrependeu. A graça atuou. Saul nunca se arrependeu. E quando Davi é colocado para escolher que tipo de punição ele quer receber depois de ter contado o povo, algumas delas dependiam dos homens como agentes da punição. Uma era Deus agindo. Você se lembra da palavra de Davi, que ecoa aqui nesse texto de Daniel? Caia eu nas mãos de Deus. A frase completa é: não caia eu nas mãos dos homens, caia eu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Sim, Deus é severo, Deus nunca tomará o culpado por inocente, isso nunca vai acontecer. Mas Deus é muito misericordioso, mais do que eu e você pensamos. Por causa disso, Jesus veio, para que Deus pudesse exercer a sua misericórdia com pecadores que não merecem essa misericórdia. Ó Senhor, ouve, termina ele. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. A oração é intensa do começo ao fim. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, é o teu nome. Não é a gente, é o teu nome. O que você viu comigo são, primeiro, uma oração informada pelas Escrituras. Não há aqui sentimentos ou aflições superficiais. Não há motivos ou objetivos pessoais. Nós oramos pelas aflições uns dos outros. Nós oramos quando há luto, nós oramos quando há uma enfermidade, nós oramos quando há uma cirurgia, nós oramos quando o emprego é perdido, nós oramos quando há um conflito familiar, nós oramos quando há um conflito entre irmãos na igreja, mas, meus irmãos, o pano de fundo precisa ser esse. Senhor, é o teu nome. E não é assim, Senhor, vai pegar mal para o mundo. Deus não está interessado nisso, não. Senhor, nós somos teus, nós pertencemos a ti. Nós não estamos encarando, olhando, observando ao nosso redor como tais, como quem pertence a ti, como quem carrega o teu nome. Quando você começar a orar e tiver isso em mente, as orações pelos mesmos motivos que eu citei terão outro tom, onde essas coisas se tornam secundárias. A gente busca a solução, não é errado não, nós oramos por tudo isso aqui justamente porque não é errado, vamos continuar orando. Mas precisamos amadurecer as nossas súplicas e orações, e isso acontece quando elas são informadas pelas Escrituras. Segundo, oração em tempo de aflição profunda. Há vezes em que um país, uma cidade, uma nação, há vezes em que uma família, às vezes em que uma pessoa enfrenta um problema sério, enfrenta uma aflição profunda. Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou com fervor. Você viu no começo do texto como Daniel orou com intensidade, com fervor. Tiago ainda vai nos dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí ele dá uma direção para a gente. Peça a Deus que não lança em rosto, mas que dá com liberalidade. Deus não é aquele ser que quando você vai a Ele, depois de ter quebrado a cara, porque não quis dar ouvidos a Ele, Ele diz, agora não, agora se vira. O Filho de Deus, quando retorna a Deus, mesmo com o nariz quebrado, espera-se que ele esteja, mais do que isso, com o coração quebrado, ele encontra um Deus pronto para recebê-lo.
Cristo está sempre de mãos estendidas para nós. Portanto, quando houver um momento de aflição, meu irmão, mesmo que você não tenha tido aquela vida de oração, volte-se para Deus com intensidade. Talvez você queira começar dizendo: Senhor, eu devia nunca ter saído da Tua presença, eu devia estar fazendo como eu tenho ouvido na igreja dominicalmente. Eu devia estar sempre orando ao Senhor, sempre buscando o crescimento no Senhor. Mas eu estou aqui porque meu coração está aflito e eu sei que não tem ninguém mais a quem eu possa clamar. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus com intensidade. Põe o joelho no chão, põe o rosto em terra. Se seu problema é sério, seu problema é grave, coloca o rosto no chão, irmão. Talvez seja a hora de jejum. O jejum tem cabimento na vida do crente, batista, bíblico, reformado. É quando você diz: Senhor, o que o Senhor tem para mim é mais importante do que eu seguir a rotina comum da minha vida, do meu dia. Daniel se voltou em tempos de aflição profunda, quando ele está vendo a situação chegar diante dele, um ponto de virada, ele sabe que ele precisa se colocar diante de Deus. Isso nos mostra também que quando há um intercessor, nós temos uma batalha e temos uma esperança. O crente precisa ser um intercessor. Não espere ser a irmã fulana do coque no cabelo, que é a grande intercessora da igreja X, não. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, intercessor, alguém que pare diante de Deus pela igreja em oração, que ore pelos pastores, que ore pelos irmãos, que ore pelas famílias, que ore pelo púlpito, que ore pelos visitantes que entram aqui, que ore por tudo que a igreja faz, pelos missionários da igreja, pelos países onde a igreja está presente pregando o evangelho. Seja um intercessor. Quando há um intercessor, nós temos uma batalha, sim, mas nós temos também uma esperança. Por último, oração com efeitos além do nosso pensamento. Um dos textos mais difíceis das Escrituras está a partir de agora, quando o anjo Gabriel vem e começa a dar resposta a Daniel, e ele começa falando sobre as 70 semanas. Isso é sempre ponto de disputa e nós não vamos entrar nisso agora. Mas o que está acontecendo ali é que antes que o Messias chegue realmente na terra, muitas coisas estarão acontecendo e Deus está respondendo. E o texto diz logo a seguir que, estando eu ainda orando e fazendo as minhas súplicas, aquele homem, Gabriel, veio voando, correndo, rápido, se colocou diante de Daniel para dizer: a tua oração foi ouvida, o teu povo não vai desaparecer aqui. O teu povo não vai desaparecer nunca. Até hoje está aí. Ah, sei, você pode não gostar de Israel, não estou dizendo para você apoiar o governo de Israel, as decisões políticas de Israel, seja lá o que for. Romanos 9:11 diz claramente que Deus tem planos para o Israel étnico, a nação de Israel, não é a nação espiritual, não. E eles precisam de Cristo, não há salvação para eles de outra forma. Como qualquer ser humano, eles precisam de Cristo. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é: o anjo veio e disse: Daniel, a tua oração foi ouvida, o teu povo vai voltar. Ainda vai ter muito problema daqui para frente. O mundo vai capotar aí, mas a promessa vai permanecer e vai ser cumprida, do modo como Deus disse que ia ser. Pode ficar consolado. O teu povo pecou. Vocês pecaram, vocês abandonaram Deus, vocês foram expulsos, mas Deus não desistiu de salvar pecadores e Deus não tem plano B. O plano dele sempre funciona de primeira. É do nosso lado que parece que falhou. Do lado de Deus não falhou nada. Mesmo agora, como você ouviu no começo, sinagogas estão sendo plantadas e elas serão pontos de contato de pregação do Evangelho, que vai fazer com que no livro de Atos a igreja se expanda por todo o mundo conhecido. Por isso, ore segundo as Escrituras. Se você não conhecer as Escrituras, você não vai conhecer Deus. Se você não conhece Deus, você não sabe orar a Deus. Conheça as Escrituras. Sua igreja tem dado a você todo tipo de ferramenta para isso. Segundo, orar é mais importante do que orar muito. Eu quero falar isso aqui, não quero deixar de falar isso. Porque nós lemos livros sobre oração que são muito bons. Nós lemos sobre as vidas de oração de pessoas que são muito inspiradoras e de pessoas que passam muito tempo em oração. Quisera eu que todos nós fôssemos assim. Mas, meu irmão, não fique esperando ser aquela pessoa que passa 3 horas em oração todo dia.
Comece a orar e ore com regularidade. É isso que eu quero dizer, com orar é mais importante do que orar muito. Eu gostaria que você orasse muito, informado pela Bíblia. Eu gostaria que nós só fôssemos uma igreja conhecida por ter homens e mulheres que põem o joelho no chão e que oram, quando estão separados, quando estão juntos. Mas não espere, não acredite na mentira diabólica, porque é diabólica. Não acredite na mentira diabólica que você precisa atingir um certo patamar. Quando você estiver nesse ponto que você passa a ser aquela pessoa admirada equivocadamente por muita gente. Ah, fulano passa 2 horas em oração. E daí? Você fica admirando isso, mas você não ora 2 horas. Ficar 2 horas orando não garante que aquela pessoa está vivendo a vida de acordo com o que Deus quer. Não desprezamos isso. Quem dera Deus levante muitos homens e mulheres aqui que passem muito tempo em oração, informada pelas Escrituras. Mas comece a orar com regularidade, a buscar Deus. Talvez você tenha que voltar muitas primeiras vezes envergonhado. Senhor, eu comecei, igual começar a dieta de ano novo, né? Começa aquela dieta, depois daquele Natal, depois daquela mesa de fim de ano, eu vou começar, daqui a pouco falha. Daqui a pouco começa, daqui a pouco falha. Olha, eu acho que você pode ter mais sucesso na oração. Volte-se para Deus. Vá orar. Não fique esperando sentir alguma coisa, porque agora eu sou um homem de oração. Passei 1 hora orando. Irmão, você não quer nem contar isso. Jesus fala em Mateus 6. Entre em secreto. Teu Pai que vê e ouve em secreto te recompensará. É ali. Mas ore. Passe tempo orando. Gaste tempo com oração. Não espere ser o grande campeão das orações do Senhor. Não. Seja apenas um crente simples que põe o joelho no chão e que ora ao Senhor. E se os tempos forem de aflição, faça isso com intensidade. Por último, crie uma rotina. Disciplinas espirituais não são conceitos idealistas. São só o modo simples da vida do crente. A gente fala em disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, jejum, o ajuntamento santo, e as pessoas pensam que, nossa, estamos falando de um tipo de academia da fé, academia espiritual, formação de verdadeiros Golias da fé, o que seria uma comparação muito esdrúxula, né, para dizer o mínimo. Não, estamos falando do tipo simples da vida do cristão. Crie uma rotina de oração, mesmo que você comece aos poucos. Você vai ver como as coisas mudam. Daniel não fazia noção, não tinha noção do que as orações dele, do que a oração dele estava movendo no mundo todo. Nós não temos noção do que as nossas orações fazem, porque não são as orações, é o Deus a quem oramos. Não há orações poderosas como não há crentes poderosos. Há um Deus poderoso no qual pecadores feitos de barro como nós confiam e ao qual nós nos entregamos para sermos homens de Deus, para sermos mulheres de Deus no meio das nações. Que o Senhor nos abençoe assim e use a nossa igreja.